Olá, seja bem-vindo. É um prazer compartilhar com você da próxima hora, na qual nós vamos estudar as noções gerais do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, a Lei 9784 de 99, que é um normativo muito importante para você que vai atuar fazendo requerimentos, solicitando alguma demanda, atuando em algum processo administrativo, principalmente na União, mas nós veremos que, por extensão, ela vai alcançar outros, né, que não sejam componentes da administração direta e indireta. Meu nome é Adriano Ribeiro, sou professor de Direito Administrativo. Vou colocar o meu contato aí na tela, meu Instagram, prof.adrianoribeiro. Esses são os livros, né, que eu atuei, que eu trabalhei, que eu escrevi como autor em obra coletiva, que um é coordenado pelo professor Rafael Oliveira, que é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que é um livro que está muito em evidência atualmente, principalmente por conta agora da vigência total da Lei 14.133. Estamos preparando uma segunda edição totalmente renovada, atualizada, com novos temas, com novos autores, e que lançaremos agora no dia 1º de março, provavelmente aqui na Procuradoria do Município do Rio. O outro livro que eu participei também foi Execução Fiscal, Problemáticas e Atualidades, nesse coordenado pelo professor Ricardo Malta, grande tributarista, e encontra-se infelizmente esgotado hoje, mas deve, pela internet, pelos sebos da vida, é possível que ainda se encontre, e são verdadeiras obras que podem acrescentar e agregar para aqueles que vão atuar perante a administração pública, em face da fazenda pública, e que acrescentarão temas de grande relevância para o seu conhecimento e para a sua prática profissional. Falando sobre o nosso tema da aula de hoje, o processo administrativo, ele é um meio com o qual a gente se usa para poder alcançar um fim determinado dentro da administração pública. Nós temos dois tipos de processo em situações diferentes. Nós podemos manejar um processo judicial, quando pretendemos algo, ou um processo administrativo. O judicial corre perante o judiciário e o administrativo perante a autarquia, a administração direta, e cada um tem a sua regulamentação específica. Nós temos o Código de Processo Civil, que regula as pretensões aduzidas perante os juízes, os tribunais, e nós temos a Lei 9784, que é a lei que regula o processo administrativo no âmbito da União, que é exatamente o que vem estampado no artigo 1º da Lei 9784. Dando sequência ao nosso slide, nós vamos ver que a Lei 9784 ela vem regulando esse processo administrativo, que é uma forma sequenciada das atividades para alcançar um objetivo que é previsto em qualquer norma. Seja você fazer um recurso de multa, né, para fins de anular a sua multa, você vai estar promovendo uma atividade que é regulada pelo processo administrativo. Se não houver uma lei específica que regule, vai ser baseada na Lei 9784, principalmente no âmbito da União, quando você trata da questão de questões federais, né? E é importante você ter noção que a norma, ela, por previsão expressa dela, principalmente no parágrafo 1º do artigo 1, ela tem alcance também quando o executivo e o legislativo e o judiciário, eles executam a função atípica de função administrativa. Nós sabemos, nós estudamos isso em direito constitucional, que o Estado brasileiro ele é composto de 3 poderes independentes e harmônicos entre si, executivo, legislativo e judiciário, e que cada um tem a sua função típica. Executivo administrar, o legislativo, em resumo, legislar, e o judiciário aplicar a lei. Só que cada um deles exerce também as funções atípicas
todos eles administram. Todos eles de alguma forma vão legislar. O executivo, por exemplo, edita portarias, edita medidas provisórias, não uma legislação, não é um ato que é um ato típico do poder legislativo, mas quando o executivo exerce, que é um ato típico do outro poder, a gente fala que o executivo está no exercício da sua função atípica, ou seja, não é da essência dele aquele ato. Por isso ele está no exercício da função atípica. Nesses casos em que o legislativo e o judiciário estão no exercício da função administrativa, ou seja, atípica, alcança também o arcabouço normativo da 9784, que é a lei do processo administrativo. Tem um alcance, como eu já falei, na administração federal direta e indireta. E aí eu dou o exemplo. Quando o legislativo e o judiciário desempenham a função administrativa, a gente tem como exemplo quando ele tem algum ato, processo licitatório, por exemplo, dentro de um tribunal. É feito, regulado, através de um procedimento que, no silêncio da lei de licitações, é usado em analogia, né, em subsidiariedade, ou a lei 9784. Então, através de um processo licitatório que um tribunal legislativo faça, eles vão usar por subsidiariedade, que é a expressão correta, a lei 9784 naquilo que for silente às normas específicas. Perfeito? E agora, a pergunta que sempre vai e volta: é processo ou procedimento administrativo? Ambos são diferentes nos seus conceitos. Quando a gente fala em procedimento, a gente fala em atos pré-ordenados, concatenados, sequenciados, que a administração pública vai se valer para a prática de algum ato, né? Quando você fala que o processo, você fala também de uma sequência racional de atos, mas esses atos eles vão ter um efeito jurídico, né? E a administração pública vai utilizar essa sequência de atos para executar determinadas tarefas. Os atos concatenados são formalidades que devem ser observadas para a prática de determinada função, por exemplo. Então, quando você fala em processo, você engloba essa sequência de atos para chegar a uma decisão. Ela normalmente exterioriza as suas decisões através de um processo. Você vai fazer um processo licitatório, você tem várias sequências de procedimentos a serem seguidos. Uma avaliação prévia, você vai elaborar um edital, você vai publicar o edital. Isso é procedimento. O todo é denominado um processo, o processo de licitação, que é composto de vários procedimentos, de vários atos que vão fazer com que a administração chegue a algum fim. Então, não coloque, nunca use processo quando você quer se referir a procedimento, e nem fale procedimento quando você quer se referir a processo, até porque o processo ele tem uma referência maior. O procedimento já é a obediência de determinadas formalidades para você cumprir uma determinada tarefa. Seguindo adiante, nós chegamos num ponto importante e que nós recorrentemente passamos quando nós falamos sobre direito. Principalmente o direito administrativo. Ele é permeado de princípios. E muitas das vezes os princípios eles são utilizados, são recorridos até mais do que as regras. E às vezes os princípios eles servem para poder afastar determinados conflitos de regras e alcançar a justiça dentro do direito administrativo. Entre os princípios que norteiam o processo administrativo, na 9784, está o do devido processo legal. Quando você pensa em devido processo legal, quando você pensa em regular o processo,
é para fins de oferecer uma garantia de segurança jurídica para as partes envolvidas, de equalizar essa relação do Estado Supremo com o cidadão hipossuficiente. Então, é imprescindível que a administração pública, seja ela através do executivo ou até nos atos praticados administrativos pelo legislativo e judiciário, observem o devido processo legal, sob pena, inclusive, de nulidade do processo. Tem uma sequência a ser feita, você não pode extrapolar ou até criar normas que não sejam previstas para o devido processo legal. A observância também de outros princípios que eu agrupei, que é o princípio do contraditório, ou seja, todos os atos praticados você deve oferecer à parte, a administração pública deve oferecer à parte, ao requerente, ao interessado ou ao acusado, o direito a contraditar, a se defender. Ele deve ser citado quando ocorrer algum processo em face dele ou no interesse dele. Ele deve ser chamado para responder todos os atos. Ele pode se defender, ele não deve ser cerceado quando ele requerer uma prova que seja imprescindível para o deslinde da questão, para a elucidação dos fatos. Ele não pode ter a prova indeferida por questão, por ocorrência, por consequência de cerceamento de defesa, por ofensa ao princípio do contraditório. E a ampla defesa significa que ele tem que ser oportunizado a se defender de todos os atos que são acusados, a utilizar de qualquer meio para provar as suas alegações. O princípio da legalidade, ele é aplicado como regra de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei. Então, somente a lei pode obrigar e desobrigar. E a administração pública, ela tem os seus atos, a sua movimentação da máquina pautado no princípio da legalidade. Ela tem a sua razão de ser e de existir em prol da legalidade, através da legalidade. O princípio da motivação. O princípio da motivação, ele nada mais é que alguns atos administrativos, eles não são todos, mas eles devem ser motivados. Alguns atos, não são todos, têm uma exigência legal de motivação. E quando esses atos eles têm uma motivação, a autoridade motivou a sua decisão. A validade daquela decisão, ela está intimamente ligada à existência e à veracidade dessa motivação. Percebam que, se ela está intimamente ligada, a existência do ato está intimamente ligada à sua motivação, e se essa motivação e esse ato ele só vai ser existente condicionada à validade desse ato, à verdade desse ato, ele é verdadeiro, você pode anular um ato se o motivo que foi dado, se ele é inexistente ou se ele é não verdadeiro, se ele é mentiroso. Então, se ele for mentiroso ou se ele sequer existiu aquele motivo que foi dado, vai acontecer a invalidade do seu ato. Então, é de tamanha importância. Quando houver, nós vamos falar sobre isso no decorrer da explanação, mas quando houver a motivação, a obrigação de motivar, esse motivo precisa ser existente e precisa ser verdadeiro para que o ato não seja maculado, que é a teoria do motivo das causas determinantes. O motivo que você der para aquela situação, ele vai ser determinante para a existência e validade do ato. Perfeito? Dando sequência, nós temos o princípio da oficialidade. Os processos administrativos, diferentemente dos processos judiciais, eles são regidos pelo princípio da oficialidade. O processo judicial, o juiz,
ele é movido através da provocação das partes. O juiz só vai tomar algum ato, alguma medida, quando ele for provocado para aquilo. Se você requerer, o juiz vai analisar, vai deferir ou não. Se você não requerer, o juiz não pode tomar por vontade própria, ainda que ele entenda que fosse necessário. Mas se você não solicitou, ele não pode, por ofício, fazer. Na administração pública, no processo administrativo, o que vigora é o princípio da verdade material, verdade real. Por conta desse princípio, por força desse princípio, oficialmente, por vontade da própria administração em buscar a verdade, eles vão buscar por diligências, por provas, por elementos que possam firmar o fato, esclarecer o fato, trazer a verdade dos fatos. Então aí está o princípio da oficialidade, que vige no direito administrativo, seja no processo administrativo disciplinar, seja no processo administrativo tributário, que tem as suas normas próprias de regência. Existe essa imperação do princípio da oficialidade. Não é necessário. Você vai requerer as suas provas, você vai requerer as suas diligências, mas a administração pública não está obrigada a esperar você solicitar. Ela, por si mesma, pode buscar essas informações, buscar essas provas e promover as diligências necessárias para trazer luz sobre a questão que está sendo debatida no processo administrativo. Daí o princípio da oficialidade, é por ofício, não por provocação. Existe também o princípio da gratuidade, que nada mais é do que o requerimento administrativo, ele em regra é gratuito. O recurso administrativo, ele é gratuito, justamente para facilitar o acesso a questionamento. Você tem livre acesso, você tem o poder, o dever, o direito de petição, que é previsto lá na Constituição. Então, é de tamanha importância que esses procedimentos sejam gratuitos a fim de favorecer tanto aos mais ricos quanto aos mais pobres de terem acesso a qualquer pretensão, de deduzir qualquer pretensão junto ao órgão administrativo. Princípio da razoabilidade. A razoabilidade está presente de maneira bem condensada no direito administrativo, porque todo ato administrativo, principalmente os atos administrativos em que existe uma margem de decisão para o administrador, ela é balizada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e interesse público, que são esses três sequentes que vêm aí. As decisões elas precisam ser razoáveis, proporcionais e sempre vislumbrando o interesse público. Razoável. É razoável que alguém seja privado do seu bem? Em determinadas situações, é necessário que isso se faça. Se é razoável, você vai passar por um outro princípio. Essa forma que está sendo feita é proporcional ao ato que ele cometeu, ao crime que ele cometeu, à infringência administrativa que ele cometeu? Está sendo proporcional? Aquela medida, aquela decisão está sendo proporcional? Você vai fazer uma nova faixa na rua, você interdita o bairro inteiro. É proporcional? Não, porque para você fazer uma faixa de rua, você não precisa interditar um bairro inteiro. Você precisa de um trecho de terra. Então, seria razoável que você interditasse um trecho de terra que é proporcional à necessidade que você tem. E interesse público, você não pode ter o desvio de finalidade de querer atender quando você pretende tomar por um ato um interesse particular, seu ou de terceiros. É sempre prevendo a coletividade. Alguns até falam do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Então, não vai a administração pública olhar só para o indivíduo e na sua individualidade. Ele vai olhar para o indivíduo, às vezes, na sua individualidade, mas se aquilo ali não vai ferir ao interesse geral do público, da sociedade e daquela comunidade. Então, esses são os princípios que vão reger o balizamento das decisões. Razoável, as decisões precisam ser razoáveis, precisam ser proporcionais
e precisam atingir ao interesse público. Além desses, nós temos um outro princípio que ele está presente sempre, que é o princípio da eficiência. É sobre esse que a administração pública se debruça e é sobre essa que existe uma perseguição administrativa. Ela precisa perseguir essa eficiência para cada vez mais estar retornando para o cidadão, para o contribuinte que pagam seus impostos em dias, um funcionamento da máquina estatal eficiente, econômica, que com as coisas super ajustadas, né? Você não vai conceber um mau funcionamento da coleta de lixo. Você andar pelas ruas e encontrar lixo. É necessário que funcione com eficiência a limpeza urbana. Então, recolhimento dos lixos regulares, as capinações que são feitas de maneira regular também, e por aí vai. Então, a eficiência é um norteador de toda a atividade da administração pública e por isso ela é tão importante e por isso ela ainda assim também é aplicada no processo administrativo, porque não adianta você abrir um processo, mas é um processo moroso, um processo que não vai atingir aos fins a que se pretende, em que se discute uma série de coisas que nada tem a ver com o escopo do processo. Você não está agindo de maneira eficiente, você não está gerindo o processo de maneira adequada, com a celeridade que é devida. Então, é necessário a devida eficiência, inclusive no processo administrativo. Com isso, eu encerro esse bloco. A gente volta a seguir com mais informações. Até lá.